Então, hoje nós vamos dar continuidade ao curso de Matemática do Zero. Hoje nós temos a aula 4, que é a aula de subtração, que é aquela subtração básica que a gente aprende na primeira e na segunda série, né? Só que tem muita gente que tem dúvidas. Então, vamos lá, eu já coloquei uma continha aqui, que é básica. No caso, para a gente resolver isso aqui, é tranquilo, a gente faz de trás para frente, né? Então, a gente começa aqui pelo 5. Então, a gente faz o seguinte, 5 menos 1, 4. Só que aqui, ó, nessa segunda, quando a gente vai fazer, a gente vai ter que fazer 5 menos 8. Só que não dá, né? O 8 é maior do que 5. O que a gente faz? A gente tem que emprestar aqui do vizinho. Então, eu vou emprestar desse 3, nesse 3 vai ficar 2, e esse 5, que era 5, vai ficar 15. Então, ao invés de a gente fazer a conta como 5 menos 8, a gente vai fazer 15 menos 8, que vai dar 7. Depois, a gente ficou com 2 menos 4. Então, a gente vai precisar fazer a mesma coisa. A gente vai emprestar aqui, aqui vai ficar 6, né? Onde era 7, e aqui vai ficar 12. Então, a gente vai ficar com 12 menos 4, que vai dar 8. E em seguida vai ficar 6 menos 2. E a gente vai ter essa diferença como resultado. Tá? Aqui a gente chama de diferença, esse resultado aqui, da subtração. Esse verde a gente chama de subtraindo. E o que está em azul a gente chama de diminuindo. Tá? Então, essa regrinha aqui que eu acabei de falar para vocês é a regra do empresta. E na verdade a gente não empresta, né? A gente tira do vizinho ali, tá? Para poder fazer a conta. Tá. E se a gente tiver uma conta mais diferente, por exemplo, números com zero, como é que ficaria? Então, 4.002 menos 1.343. O que acontece aqui? Novamente, a gente tem 2 menos 3. Só que a gente não consegue emprestar desse aqui. E se a gente for observar, nem desse aqui. Então, a gente vai começar emprestando aqui desse número 4, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui vai ficar 3 e vamos emprestar um para cá. Só que quando a gente emprestar um para cá para esse zero, ele vai ficar como 10. Só que eu ainda preciso, né, o número 2 lá está esperando que seja emprestado para ele. Então, aqui, ele não vai ficar com 10, ele vai ficar com 9. E esse 10 aqui, que era 10, ficou 9, e aqui fica 10. Só que o 2 ainda continua esperando, então não vou ficar com 10, aqui vai ficar 9, e aqui finalmente vai ficar 12. Daí a gente continua a conta. Vai ficar, então, 12 menos 3, que vai dar 9. Daí aqui a gente já consegue resolver normalmente. 9 menos 4, 5. 9 menos 3, 6. E 3 menos 1, 2. Agora não foi tão difícil, né? A gente só vai ter que cuidar na hora de fazer esse método do empresta quando tiver muitos zeros. Tá? Agora a gente vai ver casos especiais. Tá? Os casos especiais vão envolver vírgula. Por exemplo, a gente tem que resolver isso aqui, ó. 40,213 menos 0,65. Tá? Daí o aluno fica com dúvida na hora que vai armar. Porque olha só como é que fica. Começando pelo 40,213. Daí, menos. O que o aluno costuma fazer? Na hora que ele vem aqui, ele coloca assim. Só que eu não posso fazer isso. Justamente porque aqui eu tenho que igualar as casas. Então, a vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. Então, se eu sei que a vírgula tem que ficar embaixo, o meu número obrigatoriamente tem que ficar aqui, certo? E aqui eu posso completar com zero. E aí, sim, a gente vai resolver, tá? Então, aqui é tranquilo. Vai ficar 3 menos 0, que vai dar 3. Aqui eu já não consigo, ó. 1 menos 5 eu não consigo. Então, eu tenho que emprestar. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 11. Então, vai ficar 11 menos 5, que vai dar 6. Aqui eu também não vou conseguir fazer 1 menos 6. Então, eu vou ter que emprestar. Só que esse aqui não tem nada. Então, eu vou começar do primeiro. Eu vou emprestar aqui, vai ficar 3. Esse ficou 10. Só que esse tem que prestar para o 1 ali. Então, ele vai ficar com 9. E aqui vai ficar 11. Daí, a gente vai ter 11, né, menos 6, que vai ficar 5. Aí, aqui eu repito minha vírgula. E aqui ficou o 9, né? Só que 9 menos 0 vai ficar 9. E aqui o que me restou foi o 3. E 3 menos 0 vai dar 3. Então, a minha resposta vai ficar 39,563. Outro caso que a gente considera especial são números, por exemplo, assim. Se tem esse caso aqui, 127 menos 732. Muitos alunos eles têm dúvida quando se deparam com o número assim, porque aqui a gente tem um número positivo que é menor em relação a esse aqui, tá? Que é negativo. Como é que a gente vai resolver isso? Bom, a gente faz 732 normal menos 127, certo? Então, resolve normalmente isso daqui. Aqui a gente já sabe que vai ter que emprestar, então aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 12, e 12 menos 7 é 5, 2 menos 2 é 0, e 7 menos 1 é 6. Agora que vai vir a parte principal. O que acontece? Se esse 732 ele é negativo, é como se você estivesse devendo. Então, se você está com saldo negativo, por exemplo, no banco, e vai lá e paga só R$ 127, ou seja, deposita,
os R$ 127, o que vai acontecer? Tu vai ficar com saldo ainda negativo, não vai? Porque tu estava devendo mais do que tu depositou lá, mais do que tu pagou. Então, sempre tu vai resolver normal, 732 menos 127, e na hora que for colocar o resultado, coloca o sinal do número maior, certo? Então é isso, pessoal, por hoje. Na aula 5, daí a gente continua vendo outro assunto. Tchau!